A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Meus irmãos, voltando ao assunto sobre o Senhor Jesus, quando ele nos adverte sobre os homens que viriam após ele, nós devemos observar qual foi o real motivo desses homens. Em primeiro lugar, essa tentativa de jogar o joio em cima do trigo e plantar o joio junto com o trigo para que ele crescesse e fosse diferente do trigo, essa proposta desses homens teve vários motivos, mas o motivo por trás de tudo é um motivo espiritual, aonde os homens se afastam da vontade de Deus e com isso se perdem. E infelizmente, irmãos, as propostas desses homens são sutis. Então muitos caem no laço desses homens. Por quê? Porque esses homens eles falam palavras de forma a convencer os outros homens que a palavra dele leva também à salvação. Mas nós não devemos esquecer da seguinte proposta. O Senhor Jesus, ele falou que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. O Senhor Jesus, ele falou que ele é o caminho que nos conduz ao Pai, ao reino de Deus. Ele é a verdade, somente ele é a verdade. Por quê? Porque ele falou segundo o que ouviu do Pai. E ele é a vida, por quê? Porque quem segue a Jesus não andará nas trevas, mas verá a luz da vida, irmãos. Então, quando nós seguimos a Jesus, nós teremos por merecimento pela graça de Deus, a vida eterna. Então, é maravilhoso, irmãos, quando seguimos a Jesus, quando nos afastamos do mal, da presença do maligno, quando nós fugimos da presença do maligno e não voltamos mais ao pecado, porque também o Senhor Jesus nos advertiu, para que nós não pequemos mais. Então, no momento que a gente descobre o pecado e reconhece perante Deus que somos pecadores, nós não devemos mais voltar ao pecado, para que não nos suceda coisa pior. Também um alerta do Senhor Jesus. Então, irmãos, quando nós seguimos esses homens, nós estamos vivendo no pecado. Por quê? Porque as palavras desses homens são extremamente sutis. Mas se nós compararmos essas palavras com a vontade de Deus expressa pelo Senhor Jesus e pelos seus santos profetas, nós veremos que esses homens, eles são do engano. E a proposta deles tem vários objetivos. Para alguns foram afastar os homens da palavra de Deus que guia o povo de Israel. Então eles falam que a lei não tem necessidade para os gentios. Eles falam que não tem necessidade de guardar o sábado, nem as festas, nem as coisas de comer, porque nada é impuro. Eles falam dessa forma. Mas o que acontece? Nós sabemos que o Senhor Jesus, ele falou: passará o céu e a terra antes que um traço da lei desapareça. Então a primeira proposta de engano desses homens é justamente abolir a lei e os profetas, coisa que o Senhor Jesus não aboliu. A segunda proposta desses homens, irmãos, é dizer que tem que construir o reino de Deus, e para que isso aconteça, os homens do mundo têm que colaborar de forma financeira. Mas eles se esquecem que o dinheiro, que o dízimo e as ofertas é para os levitas, é para o pobre, para a viúva e para o necessitado. E não apenas para eles, que são os líderes, são os nicolaítas, os líderes, aqueles que dominam o povo. Então, irmãos, nós temos que ficar bem atentos. Então, a segunda proposta é essa, irmãos, de enriquecimento ilícito, aonde eles ficam com uma cota gigantesca das ofertas e dos dízimos,
mas eles não repassam para os levitas. Os outros levitas das igrejas não recebem absolutamente nada, a ponto de os instrumentos musicais serem comprados por cada um, compra o seu, a ponto de o porteiro da igreja muitas das vezes tem que ir debaixo de chuva para casa. Por quê? Porque o pastor não leva. Então, irmãos, é uma iniquidade absurda, irmãos, é uma iniquidade gigantesca. Então, a segunda forma de domínio é justamente sobre o dinheiro. Então o primeiro queria desvincular a religião ou a doutrina de Jesus da doutrina de Israel. E ele conseguiu para muitos. E, infelizmente, ele conseguiu enganar muitos, e até nos dias de hoje ele engana. Então, o que acontece? O segundo são muitos, irmãos. Hoje em dia se fala que tem 33 mil denominações no mundo, e cada denominação prega da mesma forma, entendeu? Prega a volta de Jesus, irmãos, mas o pano de fundo, a sutileza está na riqueza humana, está no dinheiro que eles estão arrecadando e que eles estão abastecendo os seus bolsos, enquanto os outros levitas, o pobre, a viúva e o necessitado na igreja estão na penúria. Então, irmãos, e o terceiro, irmãos, o terceiro é outro engano. É a questão das orações. Deixa eu orar por ti. Ora, irmãos, o Senhor Jesus, ele nos falou categoricamente, quando quisermos orar ao Pai, devemos entrar no quarto e vamos orar em segredo, porque o Pai sonda os corações. E também, irmãos, não tem necessidade de local, de igreja, mas o Senhor nosso Deus, ele quer uma vida espiritual. Ele falou, através do Senhor Jesus, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, adorar o Pai em espírito e em verdade não é adorar em Jerusalém, nem no monte, nem nos montes da madrugada, como muitos falam aí que vou orar no monte, entendeu? E, além disso, irmãos, fazem prédios gigantescos consumindo o dinheiro do pobre, da viúva e do necessitado, do dinheiro dos levitas, e constroem palácios não para adorar a Deus, mas para arrecadar cada vez mais. Então, irmãos, as três formas mais comuns de enganar o povo e de fazer o povo, consequentemente, se afastar da doutrina de Deus, são essas três. Nós não devemos nunca esquecer da doutrina de Deus. A doutrina de Deus foi ensinada pelo Senhor Jesus. Ele é o nosso mestre. E ele ensinou que passará o céu e a terra antes que um traço da lei desapareça. E ele nos alertou sobre os nicolaítas, aqueles que viriam e dominariam o povo. E hoje em dia a gente está vendo o povo sendo dominado por líderes religiosos. Até no setor político a gente vê isso. Os líderes religiosos determinando em quem que o povo das igrejas vai votar, ou como eles devem se conduzir, ou como eles devem agir perante o restante dos homens que eles intitulam pecadores, ou infiéis, ou iníquos, ou ímpios, como muitos falam. E por último, irmãos, a doutrina ensinada é totalmente diferente da doutrina de Jesus. Então, irmãos, Jesus, ele nos ensinou a fidelidade a Deus, a prática da justiça, que é o seguimento da vontade de Deus através das leis dos profetas, e ensinou também a misericórdia. Então não adianta, irmãos, pagarmos dízimo, não adianta entregarmos o dízimo como eles falam, darmos virtuosas ofertas e não sermos misericordiosos, e não sermos fiéis a Deus em todos os pontos, e não sermos justos, praticando o que o Senhor nosso Deus nos ensinou
pelos profetas e reiterado também pelo Senhor Jesus em capítulo 5 de Mateus. Então, sempre eu falo desta forma, irmãos, exorto